Nesse vídeo, como eu tinha prometido há algum tempo atrás aí, eu vou falar sobre o desempenho de uma máquina ou de várias máquinas usando esses kernels customizados que tem por aí e que foi mostrado por mim aí num vídeo anterior aí. Eu prometi que mais na frente, depois de um certo tempo de uso dele, eu ia ver se valeria a pena ou não o uso dele na máquina, principalmente por causa do trabalho que dá para fazer um kernel compilado na sua máquina. Então aqui eu estou me baseando no Xamod do Arch Linux. Os outros dois aí eu faço num vídeo complementar mais tarde aí. E o que eu estou dizendo aqui? Esse Xamod eu já tinha instalado ele previamente, há um mês atrás mais ou menos, em algum dos telecentros que eu faço administração. E só depois que eu postei aquele outro vídeo lá, faz uns 10 ou 12 dias mais ou menos, que eu botei na minha máquina aí para ver o uso individual dele. E eu vou dar duas considerações. A primeira é que, a nível de máquina única, usuário, essas coisas assim, não vale a pena você usar esses kernel customizados. Primeiro porque o ganho de desempenho que você tem em relação ao kernel stock, né, o stock kernel da máquina, quer dizer, o kernel original da máquina, é muito baixo para você ter assim um ganho efetivo de performance. Isso a nível de máquina individual. Quer dizer, sua máquina comum de trabalho, você fica aí, ou de lazer mesmo, você fica aí o dia todo usando ela e tal. Mas se você fizer esse tipo de instalação em várias máquinas, por exemplo, num telecentro ou num parque que use computadores com software livre, sistema operacional livre, aí a coisa pode mudar de figura, porque num dos telecentros que eu fiz a instalação desse kernel customizado, no caso aqui o Xamod, isso há um mês e pouco atrás, as chamadas que eu tinha daquele telecentro, o que eu tenho, né, daquele telecentro, diminuiu bastante em relação a que eu já fazia atendimento antes. Basicamente, depois dessa instalação desse kernel customizado aí, as chamadas são praticamente em relação a hardware. Placa de rede sem fio, pente de memória, HD que deu defeito, troca de processador, placa-mãe, fonte com problema, coisas assim do gênero. E o próprio pessoal lá que faz não digo a manutenção, mas fica no espaço administrando lá os usuários, aquela coisa toda, eles notaram realmente que houve uma estabilidade melhor, que já era boa em si, em relação a usuários de um modo geral aí, que nem todo usuário é bom no uso do computador. Abre 500 abas de navegador, esquece de fazer o log-off quando está no Facebook ou no Twitter e tal, e coisas assim, e bala lá. Então, como eu falei, uma máquina individual do seu uso diário realmente não vale a pena, porque quando você vai fazer eventualmente a atualização de um kernel customizado para compilar, não o pré-compilado, você vai ter que refazer a compilação inteirinha, levando 3, 4, 5 horas para você fazer essa atualização de um kernel que você já fez antes. E para uso individual não vale muito a pena mesmo não. O seu kernel stock vai dar conta do recado, não precisa ficar fazendo a otimização, principalmente se a sua máquina já for, por exemplo, um disco SSD. Você não precisa de basicamente mais nada, a não ser colocar mais memória ou então trocar o processador, coisa assim, mas basicamente um SSD já dá aquela melhorada cabulosa no seu computador aí. Então, para aqueles que defendem esses kernels customizados aí, então, para máquina individual, para mim foi a mesma coisa, basicamente. A melhora que teve num lugar, tirou de outro, e nesse meio tempo ficou tudo igual, mas para um parque já com mais máquinas aí, com várias configurações diferentes, com vários usuários inteligentes ou não, ou mais ou menos e tal, para uso do computador e tal, pode valer a pena fazer esse tipo de uso do kernel customizado, mas com aquele viés de você ter que fazer a compilação do kernel, já se você não usar um Zen já compilado ou um Liquorix também já compilado, para fazer esse tipo de instalação na sua máquina aí e ter melhor estabilidade, ou seja, que normalmente é o que interessa para o usuário. O cara quer estabilidade e usabilidade, não quer muito até certo ponto, né? Beleza e nem coisa do gênero. Então, eu estou aqui nessa máquina, eu fiz alguns testes de benchmark com o sistema, com o Liquorix aí, com o Xamod
Linux e o Arch normal, e eu já tirei o Xamod aqui. Eu devia ter feito um benchmark entre os dois kernels aí, usando lá o hard info, acabei dando bobeira, e devia também usar um dos telecentros para esse tipo aí, tirar pelo menos as fotos. Mas eu quero fazer logo esse vídeo aqui, depois eu complemento ele em outros aí, em relação ao Zen e ao Liquorix também. Então a gente vem aqui, por exemplo, cadê? Tá aqui. Então a gente vai falar aqui sobre... Então já disse que a nível individual não vale a pena. Então você vai fazer o seu uso e risco aí, porque você quer ou não. Então vamos lá, tempo de boot. A gente tem aqui então o boot estoque. Lembrando que essa máquina aqui foi recém bootada, só tá mesmo com esse programa aqui, que é o Dolphin, e o OBS Studio fazendo a gravação desse vídeo, e o boot do Xamod aqui. Esse benchmark você pode fazer usando esse comando aqui. É o systemd analyze. Aí ele vai fazer lá o tempo de uso, lá, o setup, né? O início do firmware com o bootloader, mais o kernel e o user space, mais a parte gráfica para entrar no user space. Então, esse aqui é o boot stock, né? É o kernel original. Então ele fez uma inicialização do hardware em 4,5 segundos, o carregador do boot em 1,2 segundos, mais o kernel 3 segundos, mais 5 segundos do user space, que deu 13,5. Mais a parte gráfica, 13, 17, mais ou menos 18, 19 segundos aí para dar boot. Aí você vem aqui no boot Xamod, lembrando que eu fiz esse teste aqui 3 vezes e peguei o pior resultado, para ficar bem dentro na verdade não, né? O pior não, o resultado do meio, é igual a escola de samba, peguei o melhor e o pior e fiquei com o do meio. Aqui você tem o kernel, o firmware em 4.4, mesma coisa basicamente do que o outro, o loader 1 ponto alguma coisa também, o kernel também mais alguma coisa, e o user space que foi mais rapidinho. Pouca coisa, 3 segundos, 4, que deu um boot de 10 segundos mais 2, então tu tem um boot de 12 segundos num disco SSD com boot Xamod e com boot normal de um kernel stock, do Arch no caso, você tem aqui 19 segundos mais ou menos. 5 segundos, 6 segundos de diferença, grande coisa. É igual andar de bicicleta e o cara fica comprando peça de carbono, parafuso oco, o cacete, para tirar 100 gramas da bicicleta, quando ele tira muito mais se ele for cagar e mijar antes de fazer a pedalada dele. Então, boot. Uma coisa que eu achei legal foi a conversão de vídeo. Por exemplo, eu for fazer uma conversão de vídeo uma captura de vídeo feita pelo OBS Studio, e depois for fazer a conversão dele para MP4 no Kden Live, ele estabilizou mais ou menos em 60, 65 quadros por segundo, enquanto que no kernel normal ele ficava mudando entre 35 e 60, 35 e 60. Aí isso pode ser, talvez tenha tido uma melhora na taxa de conversão de vídeo, o que mais nesse item realmente diminuiu um pouco o tempo que faz uma compilação de vídeo. Né? Um vídeo de 10 minutos, você leva em torno de 10 minutos para fazer a compilação, se a máquina for mais ou menos, e com esse kernel stock baixou para 7 minutos, 6 e pouco, uma coisinha assim, em relação ao kernel normal. Esse aí eu não tirei foto, sacanagem. Então vamos lá, mas lembrando que é uma conversão de vídeo de MP4 para MP4. Eu não sei como é que fica, por exemplo, para você fazer um DVD de um vídeo MKV ou AVI em relação às velocidades nos dois kernels. Aí só testando mesmo para ver. Mas enfim, agora o gerenciamento de memória. Eu achei que o gerenciamento em si ele também melhorou um pouquinho. Nada assim tão majestosamente, nossa, cara, que maravilha. Então a gente, por exemplo, a gente vem aqui, cadê aqui? O boot stock, kernel, disco, free normal, free normal e o free Xamod. E a gente bota aqui, esse aqui a gente bota aqui. Free Xamod.
Então tá aqui. Isso aqui é a memória, o comando que você pode dar aí. Você pode digitar free, ele dá aí as configurações do cache de memória que está sendo usado nos programas e tal, o free, usado de bababá. Então aqui você tem mesma coisa. Fiz 3 testes, descartei o melhor e o pior e fiquei com o do meio. E então esse daqui é o cache, isso aqui é o kernel normal. Então isso aqui é a configuração de memória com a máquina recém-botada, com 6 programas abertos, que seria o terminal, o Dolphin, o Brave, o VLC, o VirtualBox, o Programas e o GIMP. Na verdade são 7 abertos, e depois que os programas foram fechados. E aqui no kernel Xamod, a mesma situação. Não tem muita diferença de um para outro, mas no uso em si, ou no kernel Xamod, eu vi que ele libera a memória cache dos programas abertos e tal mais rapidamente do que no kernel normal. Isso serve para aquelas máquinas mais pererecas que tem pouca memória aí, que às vezes o kernel fica segurando memória cache dos programas aí, roubando memória RAM de programas que estão ativos aí. Isso pode impactar um pouco no uso da máquina, principalmente se ele usa HD rotacional, HD normal, né? Porque quando você fica sem memória virtual, ou se aproxima de ficar, quando você fica sem memória física e se aproxima de ficar sem memória física, começa a usar a memória virtual que está eventualmente num arquivo no disco rígido. Então, se for disco rígido de prato, o desempenho cai. Mas, enfim. E a gente tem o crash de programas, como eu falei no início lá do vídeo, e no vídeo anterior também, me parece que realmente os programas pararam de dar tanto defeito, que já era pouco, do que está com o kernel normal, do que estaria dando com o kernel Xamod. Não a ponto também de eu deixar nessa máquina aqui para ter que ficar perdendo 4, 6 horas de compilação para poder ter o kernel mais atualizado aí. Mas numa máquina de telecentro ou num parque maior, vale esse lance, porque você tem mais estabilidade no uso dessas máquinas aí. Para quem é técnico, diminui a ida do técnico nos locais. Às vezes você vai em locais bem cabeludos mesmo, né, tenebrosos, para poder acessar, e você, com isso, você fica mais livre no seu dia a dia, de técnico ou mesmo de administrador lá do telecentro, das pessoas que ficam ali vendo os usuários, o que eles estão fazendo e tal. Cache de aplicativo e tal, e o desempenho de disco, a gente vai ver aqui também, aquele lance que eu falei para você, desempenho de disco. Eu fiz 3 testes, descartei o melhor e o pior e fiquei com o do meio. Então você tem aqui o disco Xamod. Cadê o disco normal? Disco normal. Esse teste aqui você pode fazer. Vamos botar o normal para cá, o Xamod para cá. Então tá aqui. Você tem o acesso a disco no disco normal, lá 531 de leitura média no disco, e você tem aqui a leitura do disco no kernel Xamod, que deu lá 476 com esses picos aqui de baixo desempenho. Então, aí como é que você faz esse teste na sua máquina? Você pode vir, se você usa o Gnome, também se usa o KDE, você pode fazer isso. Você instala o programa Discos, que é do Gnome, você vem aqui, seleciona o disco que você está usando, ou que você quer ver o desempenho, no caso aqui é o disco desse sistema, vem aqui, avaliar desempenho do disco, e você vem aqui, iniciar a avaliação do disco. Aqui eu botei como número de amostras 100, e aqui o tamanho da amostra 300, para ter porque se você botar menos, o gráfico ele vai ficar muito liso, e você não tem uma visão normal, real mesmo, do desempenho do disco. Então 100 e 300 fica legal aqui. Você vem aqui, iniciar a avaliação, digita a senha do bagulho e aguarda. Lembrando mais uma vez que esse teste está sendo feito com a máquina com programas em uso. Então tá aí. Média de leitura 510 no kernel normal. Vamos ver.
530, nada diferente muito de um teste bruto, a não ser os picos de acesso mais baixo em relação ao teste que eu fiz agora com o sistema. E aqui é o teste de acesso a disco, 400 e Blau, com o disco com o kernel chão mole. Então, basicamente, é essa a conclusão que eu cheguei para máquinas individuais e máquinas de telecentros comunitários, ou então num parque de informática maior, do uso de kernels customizados aí. Você pode ter uma boa melhora no desempenho das máquinas em modo coletivo, mas no modo individual não apresenta uma taxa assim, nossa, que melhor, ou alguma coisa em relação a isso. Mas é sempre bom a gente poder fazer esse tipo de testes, né, para a gente conseguir tirar o máximo possível da máquina. E isso aí é até um treino para quem está, né, no mundo Linux, quer aprender um pouco mais aí sobre o seu sistema. Você pode fazer esse tipo de teste no seu computador para tentar melhor desempenho e coisas do gênero assim. Simplesmente, se você não gostar, você volta ao que era antes. E lembrando, tenha em mente, instale o programa Time Shift na sua máquina, que ele vai te tirar de muita zoeira que eventualmente você faça no seu computador aí. E outra coisa também que eu achei legal, também não tão assim notadamente, foi que as máquinas virtuais, o gerenciamento, né, das máquinas virtuais que eu uso para fazer meus vídeos aí, até que melhorou um pouquinho, mas também nada espetacular que me faça ter o prazer de fazer compilação de 5 horas para ter um kernel mais atualizado. Eu prefiro, então, o kernel normal mesmo, o stock kernel do Arch, do Debian também e de outras distribuições aí, que eu sou preguiçoso pra caramba, e se está funcionando, não precisa mexer aí. Se bem que o legal justamente é você poder mexer aí e ver, tirar suas próprias conclusões. Então não seguem eventualmente pelos dias, pelos vídeos que eu faço com esse tipo de teste. Vocês mesmos fazerem os testes aí e vocês tirem as suas conclusões sobre o uso ou não de determinados recursos daí da máquina que está disponibilizado para a moçada aí. Mesmo porque os caras que fazem esses kernels customizados, eles não iam ter esse trabalho à toa se não tivesse uma certa melhora ou de desempenho ou de estabilidade quando é instalado adequadamente nas máquinas em que se vai tentar esse tipo de compilação. Então, falou? Então, esse aí é o nosso vídeo sobre quase o complemento do vídeo anterior aí, e aquela história de sempre, né? Se você gostou do vídeo, assina no canal, divulga nas redes sociais, mostra para os amigos, dá um joinha, comenta, peita, fuma, vai ver comício de partido político. Também, se não quiser fazer nada disso, eu quero que se exploda, que eu estou cagando, e depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!